Começando mais um episódio do Te Contei, 4 perguntas e um café. Hoje com uma empresária que tem muita história para contar. Ela começou num negócio de família e aí ela resolveu se desafiar. E é isso que ela vai contar aqui pra gente hoje. Fernanda Maitelli, muito prazer. A gente não se conhecia ainda, muito bem-vinda. Prazer, obrigada. Gostaria de agradecer o convite primeiro. Estou muito feliz em falar. Para mim é um grande desafio. Eu não gosto muito de falar de mim, né? Mas, enfim, resolvi topar e estou aqui com vocês. Obrigada. Eu queria agradecer profundamente ela não ter tido a oportunidade de me dizer não. Não dei. Eu simplesmente disse, Fê, vou te tirar da tua zona de conforto. Ela tentou de tudo escapar. A Fernanda realmente é a pessoa que trabalha por trás das câmeras. Ela não gosta desse, mas uma pessoa tão especial que eu vou puxando um pouquinho ela nesse bate-papo. A gente merece ouvir um pouco desse coração e dessa história aqui. Obrigada, Fê, tá? De coração. Eu agradeço. Então, Fê, conta pra gente. Tu conta pro pessoal de casa, assim, um pouquinho dessa tua trajetória que começou no Espaço do Piso, que é uma empresa familiar, né? Com Correto. 19 anos, isso? Isso. Com 19 anos, eu sempre quis trabalhar, né? Então, desde que eu me conheço por gente, incentivado pelos meus pais, eu sempre quis ter a minha autonomia, principalmente financeira. Então, logo que eu saí do colégio, eu comecei a pensar, bom, o que eu vou fazer agora? Enfim, me matriculei numa faculdade de design de produto, mas eu sempre quis trabalhar. Então, eu fazia faculdade à noite e trabalhava durante o dia na Espaço do Piso. Chegou um momento da faculdade que eu vi que não era aquilo, então acho que eu fiz uns 6 semestres de faculdade, tranquei e continuei trabalhando. E ali na Espaço do Piso eu trabalhava como uma funcionária, né? Tu começou a tua faculdade em quê? Em design de produto. Design de produtos, tá. E empresa familiar, a gente sabe como é que é. Sempre tem os desafios de lidar com os pais, a questão da autoridade, enfim. E eu sempre fui muito consciente a respeito disso, né? Quem é que mandava realmente e qual era o meu papel ali. Então, eu comecei a trabalhar como uma funcionária normal e, com o tempo, eu fui percebendo que eu poderia agregar ao negócio da família. Então, eu resolvi cursar administração de empresas. E ali na faculdade eu me encontrei, né? Era diferente, porque todos os meus colegas não tinham um estudo de caso diário. E eu tinha, né, todas as questões relacionadas à empresa que eu conseguia estudar durante a faculdade. E isso para mim foi muito, muito bacana, porque cada vez mais eu me apaixonava pelo negócio, eu entendia os diferenciais e resolvi levar adiante, né? Aí a questão do empreendedorismo, enfim, depois de muito tempo, acho que foi em 2000 e... Você tava com que idade? Deixa eu ver. Eu me formei, daí eu assumi, né? Daí saí dessa questão, né, de trabalhar e assumi a gestão da empresa. Eu tava com 28 anos. Quando eu assumi a gestão da empresa. Tu continuou no Espaço do Piso ainda, tu já tava te dando uma coceirinha de que precisa fazer alguma coisa, mas tava lá ainda. Daí eu parei de trabalhar como funcionária, assumi a gestão da empresa, daí a gente teve troca de ponto, aí sim, eu comecei a buscar trabalhar com diferenciais, né, para sobressair no mercado, né, porque uma loja de revestimentos, eu sempre falava, piso é uma coisa que as pessoas não olham, né? Então a gente começou a investir em casa-cor, trabalhar relacionamento com arquitetos, se diferenciar através da mão de obra, que hoje é o nosso grande diferencial, né? As pessoas nos contratam por isso. E trabalhar com produtos exclusivos. Então esses foram os diferenciais que a gente conseguiu, né, agregar na Espaço do Piso, que era uma empresa muito pequena e daí a gente... teve uma repercussão bem maior. Com o tempo, com esses relacionamentos, enfim, como eu te falei, eu já não estava mais... a Espaço do Piso já não estava mais me desafiando. E os meus 2 irmãos mais jovens foram trabalhar conosco, né? A Thaísa, que é a minha irmã menor,
trabalha no espaço do piso também, desde cedo, só que a gente tem uma diferença bem grande de idade. E o Lucas, que é o meu irmão... Qual é a diferença de vocês? A nossa diferença são 7 anos. Ela é mais nova. Ela é mais nova. E o Lucas, que é o outro irmão, né, depois de mim, morava no exterior também, se formou em marketing, voltou para o Brasil e estava meio, o que eu vou fazer, enfim, veio trabalhar conosco. Então, os meus 2 irmãos já estavam trabalhando conosco e eu via que eu não dava espaço para eles, né. Enquanto eu não saísse da empresa, eles iam estar numa situação bem confortável de não se desafiar, e outra, a gente ia acabar, enfim, fazendo sempre a mesma coisa. Então eu achei que já era um momento de eu me desafiar, enfim, buscar alguma nova... Não voo solo, porque eles são meus sócios, né? O Lucas e a Thaisa são meus sócios. E então foi isso. Aí, eu acho que assim, quando a gente tá aberto a coisas novas, né? Eu sou uma pessoa que eu sou muito tímida, então, mas eu me relaciono muito bem com as pessoas. Então, eu sempre tenho relacionamentos e eu estou sempre buscando alguma oportunidade, né? Então, nesse momento, surgiu uma oportunidade da franquia da Sakaro. Isso foi em 2008? Não, 2018. Mas já era algo que estava namorando essa área, assim, ou foi surgindo das relações que tu tem? Então, eu sempre gostei de design, né? Mas eu sempre estava buscando, eu viajo muito, eu sou muito curiosa, eu gosto dessa área de design, mas veio em função do meu relacionamento. Porque a gente, desde sempre, assim, como empresária, empreendedora, o empreendedor ele é muito solitário, né? Então a gente sempre buscou, eu sempre busquei me conectar com outros empresários do mesmo setor. Para fazer trocas, para saber do mercado, às vezes uma dor que tu tem é a mesma que o teu concorrente, ou uma troca, o teu parceiro tem. Então eu sempre fui muito aberta. E quando eu estava nesse momento que eu comecei a divulgar, né, comentar, talvez estou pensando em fazer isso, estava buscando uma outra oportunidade, a Sakaro apareceu, pulou no meu colo. A antiga franqueada, ela já estava com mais idade, queria se aposentar, e um dia ela me convidou para almoçar e ela disse: Fernanda, eu não quero mais ser franqueada da Sakaro e eu gostaria que tu assumisse, porque eu gosto muito do teu trabalho e eu acho que esse teu trabalho vai dar sequência ao trabalho que eu já faço há 25 anos para a marca. E eu olhei para ela... Ela começou a trabalhar com 8. 25 anos para a marca, né? Eu disse, eu não entendi o que tu quer. Não, eu quero que tu assuma a franquia da Sakaro. Eu disse, mas como é que é isso, né? Como é que eu vou fazer isso? E daí eu disse, deixa eu pensar um dia, né? Porque eu sou uma pessoa muito objetiva. E eu acho que quando a oportunidade bate na tua porta, você não tem que pensar, né? Agarra. E daí eu disse, vou ver, né? Eu tenho que ver se eu tenho dinheiro, quem é que vai me ajudar, com quem que eu vou contar. E daí eu me lembro que eu cheguei e falei com os meus irmãos, né? O Lucas e a Thaisa, porque eu não tenho filhos. E nesse meu planejamento de ter autonomia, de trabalhar, eu sempre tive um plano de me aposentar aos 40 anos. Que idade que tu tá, Fernanda? Eu tenho 44. Não tá aposentada ainda. Os planos não. Eu tinha 38 anos quando veio a Sakaro. 40 anos eu queria me aposentar. Então eu tinha feito o meu planejamento de vida. E por quê? Só um parênteses, por que fez essa ideia de 40 anos eu quero me aposentar? Gris, eu não sei. Eu acho que é uma coisa meio de criação. Nós somos uma família grande, né? 4 filhos. Tem um irmão mais velho que veio agora, a Cíntia conheceu. Vou chegar nele. E os meus pais sempre passaram muito trabalho. Imagina, nós somos uma família do interior, veio para Porto Alegre. De onde são? Santa Lúcia do Piaí, Caxias do Sul. Eu morei até o interior de Caxias. Interior de Caxias. Até os 10 anos eu morei numa vila. Eu estudei numa escola pública. Então, a gente sempre passou bastante, não dificuldade, né? Mas, sim, trabalho mesmo, bastante trabalho. Trabalho, né? Minha mãe sozinha, sem empregada, com 4 filhos, enfim. E eu tinha muito claro na minha cabeça que eu sempre queria ter a minha liberdade financeira.
E isso eu coloquei uma meta, né? Tipo, comprei meu primeiro apartamento com 28 anos. E eu sempre olhava para os meus amigos, para os meus colegas, e eu via... Tá, eu já comprei meu apartamento, eu já não sei o que, e eles estão saindo da faculdade, sabe? Então, mas ok, essa foi a minha meta de vida. E daí, quando eu recebi a proposta da Sakaro, eu fiquei, bom, tenho 2 anos para trabalhar. 2 anos Sakaro, me aposento. E daí foi que eu busquei, né, conversei com os meus irmãos, o Lucas e a Thaisa, para ver se eles topavam essa empreitada comigo. E, enfim, daí eles toparam, conversei com os meus pais, a minha mãe é super incentivadora. Daí fui conhecer a Sakaro e tem uma história muito legal de conexão, que Santa Lúcia, que é a cidade onde nós morávamos, para ir para Caxias, a gente passava por Ana Rec, que é a cidade da Sakaro. A Sakaro é uma empresa gaúcha que tem mais de 75 anos. Que coincidência! E eles tinham, na beira da estrada de Ana Rec, era a fábrica antiga, Móveis Sakaro. E eles trabalhavam com Vime. E em Santa Lúcia, tinham várias fazendas que beneficiavam a Vime. Então, tipo assim, tem essa referência e essa coisa... Que incrível! Que veio aquela lembrança Tava sempre de infância, né? Então, quando eu fui conhecer a fábrica, conheci a marca, é uma empresa familiar também. O seu Albino, que era o fundador, estava vivo, os filhos dele, que atuam à frente, né, da marca até hoje, são uns queridos, enfim, deu uma conexão com a marca. Daí eu disse, não, a gente não tem como não assumir. Sim. Né? E daí o que eu fiz? Daí, claro, como empreendedora, fui ver a viabilidade do negócio, o tipo de investimento que teria que ser feito. Daí a antiga loja era na Nilo Peçanha, eu vi que aquele ponto já não era bacana e não era comercialmente viável. Então a gente reestruturou toda a marca e mudou para Lucas de Oliveira. E aí, como é que foi a gente nem começou as perguntas, a gente já começa, gurias. Desculpa. Só pra imagina, essa é a ideia, gente. Só deixa eu fazer um gancho, assim, antes de entrar nessa parte. Que eu acho uma coisa bem importante, uma coisa interessante até. De duas coincidências das 2 mulheres maravilhosas que a gente trouxe hoje. Que é o jeitinho, né? O jeito delas de atuar e sobre conexões e essa sinergia, essa sincronicidade. Por que eu pensei na Fernanda? A gente está fazendo, neste momento, toda uma ação. A Fernanda está junto numa ação de uma restauração de uma escola pública. E ontem a gente ainda fez um encontro e eu disse... Quem passa por essa situação, que eu venho de uma base muito simples também, não consegue passar batido por um olhar de necessidade de acolhida. A Fernanda tem um perfil que é muito interessante. Ela falou dessa coisa das conexões dos relacionamentos. Ela foi uma das pessoas estruturais para toda a reforma. Ela juntou os povos, desde os grafiteiros, os colaboradores, os concorrentes. Ela foi em todo mundo mesmo para trazer esse grupo que botou a mão na massa e fez toda a restauração da escola. E a Fernanda era ela chegava, e aquilo me chamou muita atenção. Ela chegava, só olhava, via que estava tudo funcionando e sumia. Quando queria dar tchau, agradecer, qualquer coisa, a Fernanda não estava mais. E aquilo me chamou muita atenção. E um dia eu questionei a Isabela Pagani, que é a arquiteta que tá, ela disse assim, não, a Fê é assim. Ela não gosta de aparecer. Eu disse, aí eu peguei a Fê e disse, Fê, eu entendo esse perfil e eu respeito, mas muitas vezes não é uma questão de aparecer, é de inspirar, porque tu é uma inspiração. E eu falei isso pra ti. E isso tem que ser mostrado, porque para as tímidas, isso nos conecta. Esse jeitinho peculiar nos conecta. E essa timidez também nos conecta. Então, desculpa eu ter parado, mas eu achei importante assim, o porquê que eu fiz questão que hoje a gente estivesse levando esse perfil para todo mundo, que de novo caímos em relacionamentos, em pessoas e conexões. Desculpa te atrapalhar, mas eu precisava fazer esse gancho. Bom, então é isso.
Eu gosto de me conectar com as pessoas, eu sou muito observadora e estou sempre buscando formas de auxiliar as pessoas, né? Justamente, buscar essa conexão para as coisas darem certo. Enfim, finalizando a história da Sakaro, então o Lucas e a Thaisa entraram comigo, nós já estamos vamos fazer 6 anos, né, esse ano, não me aposentei. Veio a pandemia, trabalhei horrores e o que aconteceu? Do lado da Sakaro tinha uma casa abandonada e ela foi invadida. Aqui em Porto Alegre. Aqui em Porto Alegre, na Sakaro, na minha loja. Ela foi invadida durante a pandemia. E daí eu fiquei com aquilo, ficava uma sujeira, enfim, claro, tinha toda a situação da pessoa que estava morando lá, mas não era bacana para uma loja de alto padrão com uma casa abandonada e invadida ao lado. E eu descobri que o proprietário dessa casa era o mesmo proprietário do prédio da Sakaro. E daí eu fui até ele e tentei achar uma solução. Eu disse, olha, né, tem uma pessoa morando lá, a gente tem que tirar, o senhor tem que limpar a casa, enfim. E daí ele é muito bacana, o proprietário, e ele super se dispôs. Não, eu vou lá, só que, né, a casa precisa de muita reforma, a gente não tá conseguindo alugar, não tenho muito o que fazer com ela. Aí eu fui pra casa dormir, no dia seguinte eu liguei pra ele, pra imobiliária. Eu disse, olha só, quem sabe eu alugo essa casa. Né? Posso fazer uma proposta pro proprietário de eu alugar com essa casa, daqui a pouco a Sakaro trabalha com móveis externos, a gente amplia a loja, enfim. Ele me dá um tempo de carência, eu resolvo a casa e tá tudo certo. E aí tá. Aí eu fiz a proposta, falei com os meus irmãos, eles, né, ok, se tu acha que vale a pena. Tá louca, Fê? Tá louca. Fiz a proposta, alugamos a casa, só que daí foi no meio da pandemia, né, uma coisa que a gente achou que fosse durar, sei lá, 1 ano, durou 2, né, quase e a 3. gente tem ainda respingos até hoje. E a casa ficou ali, eu tinha feito um aluguel, sei lá, tinha me dado 1 ano de permuta, um aluguel mais baixo, enfim. Mas tava ali a casa e eu não tive tempo, não tive braço, não consegui resolver a casa. Não tinha mais ninguém morando, mas a casa tava ali. Aí um dia, um amigo meu, que já tinha trabalhado comigo na Sakaro, postou no Instagram que ele estava com um novo desafio, que ele ia fazer a expansão de uma marca gaúcha, que também é referência no mercado de alto padrão, que é a Cinex, uma empresa que trabalha há 25 anos com alumínio e vidro, que no meio da arquitetura e da construção é muito conhecida, e que ele ia fazer esse trabalho de expansão. E daí eu mandei mensagem para ele na mesma hora, eu disse, olha, até onde eu sei, não existe loja da Cinex em Porto Alegre, nem escritório deles, né? Estranho, porque a fábrica fica em Bento Gonçalves. E, tipo, como é que eles atendem em Porto Alegre? Eles atendem através da loja de fábrica, mas Porto Alegre tá no nosso radar de abertura de loja. Plim! Eu disse, então... Pessoas boas, Então, gente. As coisas pessoal, acontecem, né? Aí As eu coisas falei caem no colo. É assim daí a vida. foi isso. Daí eu falei com os meus irmãos e, né, e tipo assim... O Lucas, que é o meu irmão do meio, ele gosta dessa parte mais técnica de mão de obra, de montagem, ele também se envolve bastante. E daí a gente foi conhecer, enfim, daí surgiu toda essa sinergia de empresa familiar, de, né, um negócio pequeno, de gente não fazer nada que a gente não vai poder cumprir, enfim. E daí surgiu a Cinex. Tá. Já Espaço do fazem... piso, Sakaro, Cinex. Mas ela não vai se aposentar nem com 50. Não Tenho vai. certeza que daqui a pouco a gente vai ver mais um empreendimento de Fernanda Maté. Olha, E daí surgiu a Cinex, vamos inaugurar agora, 7 de março, a loja já tá pronta. Resolvi a casa, né, do proprietário, agora ele tem uma casa nova, maravilhosa, com esquadrias. pois então. Maravilhosa. Tudo soma, Eu vou né? postar o antes e o depois pra vocês verem. Isso. Que amor. Ele deve estar super feliz. Bom, E agora a gente tem isso. eu tô pronta. Eu também, vai lá. Não, agora tu começa. Vamos mudar. Agora tem a as ordem. perguntas. Vou trazer isso pra cá. Vamos mudar a ordem dos fatos É. agora. Vamos lá. Vamos lá, Fê.
Qual sua maior inspiração feminina no mundo dos negócios? Nossa, são várias, né? Quando tu pensa assim, uma mulher que eu admiro, quem vem? A minha mãe. Tua mãe. Ai, é lindo isso, gente. Conta um pouquinho da tua mãe, uma senhora super do interior, né? Como é que... Ela se emocionou. Agora chegamos Como é no que ponto. chegou, né? Porque É tu sério? falou. Chegamos no ponto. Nossa, é emoção. A gente se emociona todo mundo junto. Quando a Como é gente... que então foi tá, então vou isso? esperar vocês. Não, a minha mãe... Porque é uma mulher do interior, muito simples, provavelmente, muito lutadora pra, né, suprir isso, a casa, os filhos, pouquíssima condição, porque é interior de Caxias, gente, né? Então, assim, o interior de uma cidade grande que é Caxias, mas... E aí chegou um negócio, Espaço do Piso. Conta um pouquinho dela. Então, a minha mãe... Ah, mãe. A Júlia, Não, ela é uma Vitória, pessoa- falem assim de mim, please. Que idade? ó, Ela quer uma água. Que idade Elas ela são tem? filhas? É? Não, Não, tá elas falando devem, eu vou mandar agora pra elas assistir, né? Porque Deus o livre, Deus se inspirem na Fernanda aqui, A ó. minha mãe tem 73 anos. E tá nativa, agora ela tá aposentada. Não, olha, Ela se aposentou? Obrigada. se aposentou. Ah, tá. Então ela pelos 70, Obrigada. a Fernanda deve repetir isso, ela vai se aposentar também. Não, a minha mãe, ela é uma pessoa muito forte. E... isso é difícil falar. Ah. Vai tudo ao ar, não, né? Óbvio. Não se Não, preocupa, a gente tá- edita. Ela é uma mulher forte, isso aí Então, a gente... A minha mãe é uma pessoa muito forte, uma mulher forte. E ela trabalhou, né? Como, enfim, começou a vida trabalhando como secretária, se eu não me engano. A gente já tem história de comércio na família, né? O meu avô, ele era agricultor, Uhum. mas ele era sempre teve negócios, assim. Então, ele teve um armazém no interior, Sim. né? Mas ele sempre foi muito rígido, né? Principalmente com o dinheiro. Então, a minha mãe nunca teve muita condição. E naquele tempo, mulher no interior não servia para Sim. muita coisa, né? Não, literalmente. Então, ela foi estudar muito cedo. Ela foi para Caxias, morava na casa de uma tia, enfim. E quando os filhos começaram a nascer, os meus pais moravam em Caxias e eles resolveram se mudar para Santa Lúcia, que era onde tinha minha avó materna, né? Para ajudar com os filhos. Então, e o meu pai sempre foi representante comercial, então ele viajava toda semana e voltava aos finais de semana. Então, a minha mãe, ela organizava toda... tudo. Os 4 filhos, enfim. Quando nós viemos morar em Porto Alegre, eu tinha 10 anos. Os meus irmãos, a minha irmã era 3, 4. 4. Recém-nascida quase. Tipo, 4 anos, ia pra creche, enfim. E a minha mãe seguiu, né, dando suporte para toda essa E família. por que Porto Alegre? Porque o meu pai conseguiu um trabalho de representante no estado inteiro. E daí Porto Alegre Sim, mas- era a capital, ele fazia sentido ele trabalhar daqui, né? Então a gente veio, enfim, daí foi uma grande mudança, né? Tu imagina tu sair de uma cidade de, sei lá, Sim. 1.000 Quantos habitantes para morar em Porto Alegre, estudar numa escola pública diferente, né? Porque uma escola pública no interior Sim. É uma realidade é completamente uma realidade diferente. totalmente diferente. E a minha mãe ali sempre dando suporte. Quando o meu pai, quando a gente já estava um pouco mais velho, depois eu tive a oportunidade de estudar numa escola particular, no 2º grau, enfim, daí a realidade foi mudando. O meu pai, ele teve que abrir um ponto comercial de uma empresa que ele representava, e assim que iniciou o Espaço do Piso. E essa empresa era uma empresa argentina e deu um quebra-quebra, né, normal, político, e eles resolveram não trazer mais produtos para o Brasil. Até... E o meu pai tinha alugado uma sala comercial, uma loja, e ficou com a loja, né? O que eu vou fazer? E daí a minha mãe história que se repete, teve... né? O que eu vou fazer? Ter uma casa, só que deve ser de uma sala para uma casa. E entendeu? daí a minha mãe que teve essa enfim, que se dispôs a trabalhar,
né? Então, meu pai continuava sendo representante comercial e a minha mãe assumiu esse Tocando papel negócio físico. de tocar um negócio físico que era que ia ser né, se transformar no negócio da família, na Espaço do Piso. Tamanho admirável. E ela estudou até que idade? A minha mãe, ela... eu me lembro que quando a gente morava em Caxias, ela fazia faculdade de... Fazia quando dava, de filosofia. E ela sempre leu muito, então até hoje ela lê. Ela... acho que ela terminou o 2º grau, mas a faculdade não. E ela mora aqui em Porto Alegre hoje? Mora aqui em Porto Alegre. Segue aqui. Uhum. Os meus pais. Não, a nossa família é muito unida, assim. A gente se vê todo final de Tu semana. não tem filhos? Filho? Não tenho filhos. E teus irmãos têm? Tem Cada sobrinhos? um tem uma filha. É. Tenho 3 sobrinhas. Conheço um dos irmãos. É uma São 3 paixão. irmãos, então? São 3 irmãos. Os 2 que são teus sócios? E um mais velho, que é o Alex. Tem um mais velho, tá? Aham. Que também tá fazendo parte do Que projeto agora lá da... entrou na Espaço do Piso, assumiu o papel dele. Ah, que legal. Então todos estão... Eu tô Todos pegando estão essa trabalhando. transição tão bonito. Posso? É. Por favor. É bonito de ver. O Alex é um amor. Família é um amor. Você acha importante que as mulheres empreendedoras se identifiquem com o movimento feminista? Por quê? Por quê? Então, sei se eu acho. Tu te considera uma feminista? O que é o feminismo pra ti? Não sei se eu me considero feminista. Eu sempre fui a favor da igualdade de todos os papéis, apesar de saber que a gente tem muitos diferenciais, né, em relação aos homens. Isso é uma coisa, né, física, não. Mas eu sempre fui a favor de igualdade. Não levanto a bandeira de feminismo. Sempre fui diferente. Eu não tenho filhos por opção, nunca quis ter. E sempre achei ruim ter que responder essa pergunta. Mas por que tu não tem filhos? Eu sou casada há 22 anos. E foi uma opção, Escolha. né? Uma escolha nossa, não ter filhos. Então, não sei. Pra mim é uma pergunta meio... Ela é uma pergunta difícil de Difícil. responder, Ela é né? uma pergunta difícil, mas eu acredito que, assim, dentro do próprio bate-papo, ela vem de um lugar onde a mulher não podia nada, não Exato. tinha. E tá muito claro que não é o cerne, não faz parte do pensamento da tua família. Porque o teu pai, vindo de um lugar, e a tua mãe vindo de um lugar, assim que eles tiveram uma oportunidade, a mulher assumiu um papel empresarial. E sendo tu tem 2 irmãos. E tá nítido que quem assumiu em primeira mão a cabeça de time foi a mulher. Ou seja, então, se isso fazia parte dentro da tua família de uma forma muito legal, se conseguiu fazer essa quebra, enfim, essa transição, essa evolução, e mostra-se também um equilíbrio, porque 2 irmãos, 2 irmãs, Sim, a gente e vem cada um de uma- cumprindo os seus Parece uma papéis. família que Sim. isso não era uma questão, Não. né? É uma mãe Na fortíssima. realidade, era uma questão pra minha mãe, né? Sim. Lá Porque atrás ela com teu avô, sofreu isso. especialmente. Então, né? talvez por isso também ela nunca incentivou essas diferenças dentro de casa, né? Não, eu nunca tive essa coisa, não, as meninas vão pra cozinha e os homens vão fazer outra coisa. A gente sempre foi tratado da mesma forma. E importante esse papel também ter vindo do teu pai, porque Sim, é o meu pai impossível, né? acolheu Porque- essa- Exatamente. Então, acho que ela essa conseguiu questão. romper Aham. com esse padrão limitante de que teria que ter uma desigualdade. E eu acho que se fez isso com maestria. Que é o que a gente Né? fala muito aqui, a questão do feminismo ou das bandeiras, né? Às vezes a gente tem que gritar mais alto para ser escutado, mas a gente também tem que perguntar que caminho, onde a gente quer chegar? Que é no caminho da igualdade ou a gente, sabe? Às vezes a Sim. gente tá caminhando, a gente fala isso muito, né? Às vezes a gente caminha para lados opostos. Até porque Quando tá na pode se própria caminhar fase, junto. né? Quando tu precisa gritar mais alto, às vezes as pessoas falando mais baixo, elas são muito mais ouvidas do que as que gritam. Mas tu sabe que eu achei interessante isso, dizendo assim, às vezes tu tem que bater tanto numa bandeira, ou falar mais alto nesse ponto, Ah, que, sim. né, que tu precisa. Não.
para que aquilo seja conversado, falado, Sim, esteja escutar. no centro de alguma coisa. Sim. Mas eu acho que a gente chegou num ponto que é o que a gente fala aqui, que é isso. Mas onde é que a gente quer chegar? Não é No o equilíbrio? É no Então, equilíbrio. Ó, né? falamos juntos, né? Olha Cadê aí, o sinal? Tem que ter. Vai lá, mais uma Equilíbrio. perguntinha pra Fê. Ah, tu? Eu? Tô tendo. Toda dura hoje. Como é que tu vê o papel das mulheres no mundo dos negócios hoje em dia? Então, hoje em dia eu vejo, né, pelo menos nos negócios que eu acompanho, eu vejo um papel de igualdade e eu vejo um diferencial das mulheres de serem multitarefas, de conseguirem ter essa sensibilidade no trato com as pessoas. Então, eu enxergo um diferencial nas mulheres em função disso, e eu acho que cada vez mais elas vão se destacar. Pelo menos, assim, nos negócios com quais eu me relaciono, as mulheres, elas são muito presentes, elas estão presentes em cargos de diretoria, em cargos de gerência. Eu, né, tenho na Espaço do Piso, por muito tempo, quase que 100% dos funcionários eram mulheres. Na Sacaro a gente tem meio a meio, mas eu acredito que hoje em dia a gente já está num papel de igualdade. A Fernanda mesmo trabalha num universo que é meio a meio mesmo. Tem muito da coisa do universo mais masculino, o Espaço do Piso, a própria agora empresa, a Cinex. Então, assim, já dá para ver. Fernanda, acho que a tradução de que a gente está conseguindo galgar essa busca por esse equilíbrio, que eu acho espetacular. Sempre vou ser a favor de uma coisa mais no meio. Eu acho que todos nós nos beneficiamos, né? Claro. Eu tenho um menino e menina em casa, e quanto mais convergente, quanto mais dentro do meio eu vejo os dois, ambos cozinham, ambos trocam pneu, ambos, né? Mas claro, geralmente é nessa diferença, né, Fê? Na força física. Exato. Tem coisas que tu uma vai questão. chamar o homem por uma questão que ele vai ter mais força, vai dar menos trabalho para ele. Mas não que a gente não eu acho que inclusive o pedir ajuda. É uma questão de escolha, né? Exato. Eu posso fazer, mas eu posso também não querer fazer e chamar um homem, uma mulher, seja o que for, um né? facilitador da vida, né? Só pra... Fê, quantos funcionários são hoje? Nós três. A gente trabalha diretamente 18 pessoas e indiretamente mais umas 20. E teu marido trabalha de alguma forma junto ou é outro setor? outra Não, coisa? ele é fotógrafo. É? Ai, mas isso eu acho melhor fotógrafo pra vocês. Fotógrafo. Ai, isso é maravilhoso. Fê, qual o conselho que tu daria para outras mulheres que estão querendo começar um negócio hoje? Um negócio hoje. Bom, primeiro conselho é não tenha medo, né? Porque o medo, ele é limitador, ele te trava. Então, essa coisa de ser muito rápida é mais por isso, assim. Eu tenho uma resposta rápida porque se eu for pensar, alguma coisa vai me travar. Então, eu sou muito efetiva, muito dinâmica. Então, né, ter cuidado com o medo, porque às vezes a gente vai se boicotando, né? Conhecer muito bem o produto, né? Saber com que produto tu vai estar lidando, o tipo de público que tu vai estar lidando, porque a gente trata com pessoas e pessoas são complexas, cada uma é muito difícil, né? Lidar com pessoas, a gente tem que ter uma dinâmica bem diferente. Um conselho muito importante: não prometa aquilo que tu não vai cumprir. Olha, isso aí Por já favor. podia botar uma frase junto. Não, eu acho que isso pode ficar. Né? Né? E não te comprometa com aquilo que tu não é responsável, né? Porque às vezes, querendo resolver, a gente acaba se complicando. E problemas, assim, dificuldades, desafios a gente vai ter Sim. diariamente, né? O importa é a forma como tu lida com isso e pede ajuda, né? Eu acho que a gente tá com as empreendedoras falam a mesma língua, né? Eu acho que vale a pena a gente fazer depois um manual, uma ata, porque a gente tá vendo muitas Não, porque coisas a gente teve uma entrevista antes parecidas. também, foi mais ou menos isso, tá? Mesmo que dê medo, vai, sabe? Pede ajuda, lidar com pessoas, essas histórias se repetem, né? E eu acho que, assim, confiar nas pessoas. É muito difícil tu ter um negócio se tu desconfia
de quem trabalha contigo. Então, assim, eu sou uma pessoa que confio muito em todo mundo, eu não desconfio de ninguém. Se a pessoa, eu só vou desconfiar se ela fizer uma coisa muito errada. Então, eu dou muita autonomia, né, para os meus colaboradores. Eu gosto de trabalhar bastante o protagonismo deles, né? Na realidade, Sim, ela some. A gente é o meio para eles conquistarem as coisas. A maior realização não é o que eu conquistei. São o que as pessoas que trabalham comigo conquistaram, né? Ela é muito querida. Tirei ela forte da zona de conforto. Então, eu acho que é isso. E vale a pena, né? Porque é difícil, mas é difícil, mas é bom, é bom, né? É bom. Eu trabalhei 1 mês só de funcionária na CLT. E foi quando eu conheci o meu marido, o André. Como é que tu conheceu ele? Porque antes de trabalhar na Espaço do Piso, ou durante um período bem lá no início, eu disse, vou fazer outra coisa, eu quero conhecer o mundo. E daí eu sempre fui dos esportes, gostava de surf, enfim, naquela época tinha... Tu surfava? 20 anos. Foi num período que eu briguei com a minha mãe, na realidade. Faz parte. Isso aí vocês não assistam, gurias. E daí eu fui procurar emprego. Daí eu fui na Trópico, na época. Era, tipo, tua cara, né? Na Trópico. E fui em várias surf shops de Porto Alegre. E eu fui chamada para trabalhar na Trópico do Praia de Belas. Eu sempre morei ali na Santa Cecília, em Rio Branco. E eu não queria ir, tipo, tem que pegar um ônibus e ir lá trabalhar de noite. Que é um shopping mais distante. Mas isso não vai aparecer, né? Agora é conversa. Gente, o que nós vamos fazer com ela? Ela quer que a gente não vai editar tanto assim. Aí, tá. E daí tinha uma surf shop na 24 de outubro. Eu disse, perfeito, né? Vou pegar só um ônibus até o Parcão, caminho até ali, tudo resolvido. E daí eu fui umas, 10 vezes lá. Levei o currículo e aí quando é que vai ser feita a seleção? Eles estavam precisando para dezembrista. E nada, e não me chamavam. Daí um dia eu cheguei lá, olha só, eu tô precisando de emprego, vocês têm que me contratar. Eu vou fazer a diferença, eu vou vender muito e tal, não sei o que. Daí me contrataram. E a loja era do meu atual marido, do André. Ela só foi lá pra casar, gente. Ela já tava de olho no André. Ela não queria emprego, agora a gente entendeu. André, isso foi um golpe. Ela trabalhou de graça. Agora ela vai contar. Ela trabalhou de graça pra ti, mas depois os boletos começaram a chegar. Aí eu trabalhei por 1 mês, saí, né, conheci o André. Ele namorava na época, eu não namorava, porque, né, tava curtindo a vida doida. Aí fui pro Rio de Janeiro. Tinha uma amiga que morava lá, passei o verão inteiro lá. Voltei de ônibus, né? Lógico. Aquela época, a condição não era a mesma. Aí voltei, sem trabalho, com conta pra pagar. Onde é que eu vou trabalhar? Na Espaço do Piso, né? Fez as pazes com a mãe. É sensacional. Voltou do verão dura. Eu conheço a história, mas eu conheço a história. E daí aí voltei a trabalhar no Espaço do Piso. O André terminou com a namorada e eu tenho uma amigona que mora em Garopaba até hoje, e o André tem uma casa em Garopaba e ele ia todo final de semana pra praia, surfista, enfim, né? Tua cara, né? Eu disse, vou pedir carona pra alguém, não vou pagar o ônibus, né? Santo Anjo era muito caro. Ela é muito determinada, gente, vocês entenderam? Ela é muito focada. Não, mas eu tinha zero, nada, nenhuma intenção com o André, mas zero. O universo conspirando por trás, não tem? E daí ficamos nessa, vai e volta da praia de carona e tal. E daí, volta e meia, eu ia na loja, tipo, no meu horário de almoço da Espaço do Piso, eu ia ali dar um oi, almoçava por ali e voltava com o pessoal, né, que era mais a minha cara do que os arquitetos naquela época. Aí, daí um dia chegou uma amiga, foi almoçar comigo e o André tava na loja. E daí ela olhou pra ele, assim, de cima a baixo. Não entendi nada, né, saímos, ela disse, guria, quem é esse aí? Que gato! Que gato! Eu disse, é o dono da loja. Tu nunca tinha olhado pra ele com essa cara. Nunca tinha prestado atenção, né?
Sério. Até aquele dia. Até aquele dia. Até o cupido aparecer. E daí, tá, depois a gente começou a sair, enfim, começou a namorar e rolou. Até hoje. 21 anos vocês estão juntos? Acho que uns 22, já perdi as contas. Tá. Porque daí tem isso, né, na minha determinação. Eu resolvi morar fora. Quer dizer, morar fora de casa, né, sair de Sim. casa. Porque, né, a vida inteira com 4 num apartamento. Sim, tu queria ter um momento Queria de... ter o meu momento. E daí, com 22 anos, foi mais ou menos quando a gente começou a namorar, eu decidi que eu ia morar fora, ia alugar um apartamento. Aí eu passei na frente de um prédio, que era o que eu queria morar, porque pelo espaço do piso eu fazia muita visita, assim, tipo, ia medir os apartamentos e tal, então eu conhecia muitos lugares. E tinha um prédio na Florêncio Gartua que tinha um apartamento de 1 quarto e era ali que eu queria morar. E daí um dia eu fui na portaria do prédio, tem um apartamento pra alugar? Tem, claro. Tem. Viu? E tu sabe o nome do proprietário? Sei. E daí eu aluguei o apartamento e fui morar sozinha. E não demorou muito pra ele Daí morar o André contigo. Ah, do lado. Óbvio, Ele tinha imagina. que ir ali, passava Sim, de né? Mas era engraçado, quando eu fui falar pra minha mãe, eu vou morar sozinha, já aluguei o apartamento, vou conseguir pagar com o meu salário e tal, tudo certo. Ela disse, ai, minha filha, que bom, tudo bem, tu sabe que tu pode contar comigo quando tu quiser, mas eu vou te dar uma geladeira, uma máquina de lavar roupa, Tipo assim, tu lava tua roupa. e tu não traz nada pra minha casa pra eu lavar. Eu disse, tá. Ah, isso é ótimo, tu quer Mas- sair, mas sai direito, né? Te ensinou a voar, né? É, Isso mas maravilhoso. Ai, Fê. Vamos lá. E aí foi muito difícil? Não acabou. Não, eu quero saber se foi muito difícil ela falar tudo isso. O que não acabou? Tu olha aqui, A quantas gente tu fez quer 4 tirar? perguntas. Então, o que Ai, gente, ela eu tô, tá... hoje eu não tô. Sério, não dá pra fazer mais, tava tão bom. Não, agora que eu comecei a falar. Exatamente. Não, porque, né, nós já estamos aqui há 42 minutos. A gente Sério? fez as 4 perguntas. Eu queria gente. perguntar pra ela se foi tão difícil, porque ela chegou perguntando, quanto tempo que a gente vai Ela falar? chegou perguntando o tempo, dizendo que ela era bem sucinta nas respostas, né? Se tinha que falar alto, né, Fê? Não, eu prefiro ser mais ouvinte, né? Mas eu Então, sou conte a muito vida. discreta também. É, não, ela é muito tipo, não é todo mundo que conhece Não, essa história. hoje a gente vai só levar pra um pouquinho de pessoas pra escutar. Nem Essa sei é se o boa. André sabe disso, não, ele sabe. Da amiga. Mas foi muito bom de escutar, né? Tu é mais ouvinte, mas é muito boa a tua história, tu compartilhar com a gente. E a gente se emocionou junto. Dá pra sentir tudo daqui. Como é que é o nome da tua mãe? Marlene. Marlene. Parabéns, Marlene. Eu só conheço o Alex, teu filho, um fofo, um amado, eles têm um coração, né? Agora eu vou ter que ir lá no Espaço do Piso, porque eu tô indo lá pra escolher o meu piso novo da minha casa. Que ela, casualmente, foi antes, né? De eu conhecer a Fê. Agora, mas assim que eu só quero no Espaço Agora do Piso. é nem só me serve outro empresa lugar. da família. Só. É só sacar, espaço Só. piso e Cinex. Cinex, que tá abriu agora em março, né? Vai abrir dia 7. Abriu agora. É, eu botei abril porque a gente vai ser depois do É, dia tá, 7. não Então, a sou Cinex que entendi. abriu agora. É tudo assim. Tem problema. Tem problema. Fê, obrigada. Imagina. Obrigada. Eu que agradeço.